E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Em Defesa da Verdade, que pelo título em si já deve chamar nossa atenção numa época em que nós vemos o relativismo e a negação da verdade, enquanto o nosso Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, nós precisamos crescer no conhecimento da verdade. E esse livro ele tem como subtítulo A Teologia Trinitariana de John Owen. Esse é um livro do Carl Trueman e aqui o Trueman vai nos ensinar mais sobre esse personagem histórico, esse puritano ou príncipe dos puritanos, como também é chamado, e vai nos mostrar aqui como a sua teologia é baseada nas escrituras com muita profundidade, mas também consegue aproveitar de uma filosofia aristotélica e de outras questões importantes para nos ensinar com realmente profundidade o que é que a Escritura diz a respeito da Trindade e como a Trindade é importante para o nosso dia a dia. Aqui nesse livro você vai aprender mais sobre tudo isso e se você tem interesse em conhecer mais sobre essas coisas, fique aí, não somente adquira o livro, mas fique aqui para a gente participar dessa conversa, porque hoje o Franklin Ferreira vai mais uma vez participar aqui do podcast e bater esse papo com a gente. Franklin, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer, meu irmão, ter você com a gente. Saor, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui, com nossos ouvintes e quem nos assiste aí pela Vida Nova também. Maravilha. Você já esteve aqui com a gente gravando sobre vários livros diferentes, inclusive alguns livros de sua autoria, mas sempre vale a apresentação para os novos ouvintes que estão chegando no canal. Então fala um pouquinho aí de como é que Deus tem lhe usado, meu irmão. Eu sou reitor do Seminário Martin Butzer, aqui em São José dos Campos, uma instituição que caminha para 13 anos de fundação. Eu leciono teologia sistemática, história da igreja, geografia bíblica, leitura orante, tradição reformada, credos e confissões no seminário. Sou casado com a Marilene, pai da Beatriz, casada há 1 ano e 2 meses com o Jefferson. Legal. E é isso. Autor de livros, sirvo na Vida Nova também, ajudando a Vida Nova quando eles precisam aí, estou sempre por perto, né? Acho que é isso aí. Muito bom. Inclusive, para quem quiser ver mais aí do Franklin, como ele falou, tem várias coisas já disponíveis aí, tanto na internet como de autoria de livros, e na Vida Nova nós temos bastante material, inclusive podcasts, conversas. Vale a pena você ouvir aí outros de nossos bate-papos aqui no canal. Então, Franklin, vamos falar agora sobre o livro de hoje. O livro que a gente vai abordar nessa conversa é o Em Defesa da Verdade, do Carl Trueman, e que tem o título aqui, A Teologia Trinitariana de John Owen, né? O subtítulo, A Teologia Trinitariana de John Owen. Antes da gente falar especificamente de Owen, eu acho que é importante a gente falar de um movimento do qual ele faz parte e que é muito marcante para influenciar tanto todo o seu contexto ali, que é o movimento puritano, né? E esse é um movimento que hoje em dia pouco se conhece ou quando se fala dele, muitas vezes acaba se deturpando o que é que ele é. Então, você pode nos explicar um pouco mais sobre esse movimento? Saor, a pergunta é importante aqui, porque John Owen era parte desse movimento, e não a pergunta é fácil de ser respondida, porque não dá para identificar o puritanismo diretamente com o calvinismo. O movimento puritano era de teor calvinista, eles tinham uma preocupação soteriológica, preocupação com as ordens do decreto de salvação, mas a opinião majoritária dos eruditos é que o movimento puritano ele tinha um interesse numa reforma eclesiológica, e daí eles serem estigmatizados como os puritanos, né? E esse estigma vinha primeiro das elites e depois do próprio arcebispo da Cantuária, né? Talvez um dos principais adversários do movimento foi um arcebispo chamado William Laud, né, que depois foi executado por traição, né? Mas o fato é que esse movimento, que surge aí na época da Rainha Elizabeth, sobretudo em Cambridge, na Universidade de Cambridge, e daí vai ser disseminado pelos alunos dessa universidade, o que eles queriam era uma reforma eclesiológica completa da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra
era um tipo de híbrido entre uma teologia calvinista, uma eclesiologia luterana e uma liturgia católica mais expurgada do que seriam os elementos mais supersticiosos, né? E para vários filhos da Igreja da Inglaterra, sobretudo aqueles que estavam estudando em Oxford e que ali estavam expostos a teólogos como, por exemplo, Martin Butzer, eles entendiam que a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, era uma igreja reformada pela metade. Então, os puritanos se tornaram um movimento dentro da Igreja Anglicana, ou da Inglaterra, que queriam uma reforma completa. Eles queriam purificar o culto de elementos que eles entendiam que eram, para usar o termo pejorativo da época, papistas ou romanistas. Então, eles queriam que o culto fosse guiado também por padrões claramente bíblicos. Então foi daí que surgem os puritanos com esse foco primeiramente aí nessa purificação do culto. Exatamente. Para colocar assim em termos de sentenças, os anglicanos entendiam que aquilo que não é proibido na escritura é permitido no culto. Uhum. Vestes, sobrepelis, ou togas, incenso, velas, crucifixos, vitrais, nomes de santos para a igreja. Então, se não há uma ordem bíblica contrária para os anglicanos, então isso poderia ser mantido na liturgia. Daí a ênfase anglicana na continuidade da Igreja da Inglaterra. Para eles, um dos argumentos da veracidade da Igreja da Inglaterra é que ela seria uma igreja tão antiga quanto Roma. Para os puritanos, a base da veracidade de uma igreja é a fidelidade à mensagem apostólica. Então, para os puritanos, o que não é ordenado não poderia ser tolerado no culto público. E aí há o conflito, né? Do movimento puritano, ou seja, esse movimento que surge dentro da Igreja da Inglaterra, surgirão presbiterianos, congregacionais, batistas, mas também eles vão lidar com a miríade de outras seitas e grupos heréticos que estavam à margem do cristianismo, mas estavam começando a surgir naquela época. Os nomes são diversos, pentamonarquistas, levelers, diggers e etc e tal, mas os socinianos, que vão ser os principais adversários de Owen, no livro do Truman, eles também tinham retornado com força no cenário teológico, primeiro no continente e também na Inglaterra. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse movimento chamado de puritano, tentando reformar a Igreja da Inglaterra, nós temos esse movimento em embate também com seitas e movimentos heréticos que estavam presentes no cenário britânico. Esse movimento, então, chamado de puritanismo, surge em meados do século XVI e vai se encerrar na segunda metade do século XVII. Depois os puritanos não conseguirem colocar um sucessor no lugar do Oliver Cromwell, que era o Lorde Protetor da Inglaterra, foi o Lorde Protetor aí durante 20 anos, né? A única experiência republicana que a Inglaterra teve até o presente, né? O rei Carlos II retorna e 2 anos depois, 1662, né, 2 anos depois do retorno de Carlos II, todos os pastores de tendências puritanas são expulsos da Igreja da Inglaterra. Daí começa o movimento não conformista. Tá? Então, em linhas gerais, isso seria o que foi o movimento puritano, o significado do nome puritano. Né? Havia, inclusive, um arminiano chamado John Goodman, que até debate com Owen e Truman, cita ele aqui, que era caracterizado como puritano, porque o puritanismo tinha uma preocupação além da questão soteriológica. A questão puritana tinha a ver com culto, com a pregação, com pastoreio. O que os puritanos queriam era a reforma completa de uma igreja que, na visão deles, era reformada pela metade. Então era um foco mais, como você tinha dito no início, na eclesiologia, na pureza do culto aí, do que necessariamente na abordagem de outras das categorias da sistemática, das doutrinas, como a própria soteriologia, a doutrina da salvação, né? Sim, e tinha um foco pastoral também.
Então, a ideia do cuidado da alma, né? Tanto que na época do movimento puritano surgirão bastante livros de foco pastoral. O mais famoso é o do rival de John Owen, Richard Baxter, o pastor aprovado, né? O pastor reformado, que era o título original dessa obra. Sim, também um livro muito interessante. E então, nesse meio aí, com esse foco nessa pureza, nessa dedicação ao Senhor pessoal e da igreja, vem John Owen. E John Owen, até onde eu sei pelo que eu conheço da história aí, ele é chamado de o príncipe dos puritanos, é isso mesmo? Fala um pouco mais pra gente sobre quem foi John Owen, sua importância e essa sua relação direta com o puritanismo. Então, Saul, hoje as pessoas lembram de John Owen por causa de um livro, que eu vou mencionar ele durante nossa conversa aqui, que é A Morte da Morte e a Morte de Cristo. Algumas vezes... Você tem ele aí, não tem? Tenho. Eu vou mostrar, tá aqui, ó, mas depois a gente volta a ele aí. Opa! Aí, ó, esse livro, só para já avisar pro pessoal, esse livro é um clássico, o Frank vai falar mais, e a gente já tem conversa sobre ele aqui na Vida Nova, certo? Tanto no YouTube quanto nas plataformas podcast. Então, você quer saber mais também, depois desse podcast, dá uma olhada. Talvez uma das obras mais importantes de soteriologia já escritas, né? Tratando da expiação de Cristo, mas a gente fala sobre ela daqui a pouco. Né? E um dos melhores títulos também, viu? Esse título eu acho fantástico. O título é espetacular. Mas assim, John Owen, apesar de ser praticamente lembrado só por essa obra, ele talvez seja o mais influente teólogo e escritor puritano na Inglaterra. Eu arriscaria dizer, Saul, talvez John Owen seja o maior teólogo britânico que já surgiu. Né? Mas, ainda assim, a gente pode, tentando fugir da hipérbole, dizer que Owen é um dos maiores teólogos da tradição reformada. Para ter uma ideia, por exemplo, a Banner of Truth, que é a editora que marca aí a ressurgência da literatura reformada, puritana, né, sobretudo no século XX, né, publicando facsímiles das obras puritanas, publicou, deixa eu pensar aqui, 24 obras, volumes, melhor dizendo, grossos, coluna dupla, com todas as obras de John Owen. Aliás, todas não, quase todas. Daqui a pouco eu falo sobre uma, né, específico. E é impressionante, eu tenho vários amigos que têm a coleção completa, é quase uma parede inteira. São livros de capa branca com frisos verdes, né? Então você vê aquele negócio assim, John Owen, e o símbolozinho ali do pregador da Banner of Truth. Ele escreveu muito em termos de volume. E esses tratados que ele escreveu, sermões, são estudados até hoje. Né? Eu falei que quase todos os livros foram publicados pela Banner, mas um não foi, que é a Teologia Bíblica. O Owen escreveu uma obra que seria uma teologia bíblica, a chave para interpretar a Sagrada Escritura, que ficou perdida, só foi descoberta, se não me falha a memória, no século XIX, e é a Soli Deo Gloria, que hoje republica essa obra, que é um volume bem grosso, em que Owen oferece um corte transversal, né? Horizontal, né? Né? A toda a Sagrada Escritura, abordando a Sagrada Escritura de Gênesis até Apocalipse e tentando entender a estrutura da Escritura nos seus próprios termos, né? Em termos históricos, redentivos, né? Pactualistas. Né? Legal. Então, assim, o volume de obras que Owen legou é muito impressionante. Só de Hebreus, desses volumes que eu mencionei, são 7 volumes de Hebreus. Então, então eu já ouvi falar bastante justamente sobre as obras dele de Hebreus também, né? Eu acho que quando você vai para essa tradição aí do movimento Batista Reformado, por mais que Owen não fosse Batista Reformado, isso. Mas essas obras dele de Hebreus são muito usadas como para a teologia bíblica do Batista Reformado também, né? Exatamente, por causa da questão pactual dele, porque ele via alguns elementos de descontinuidade entre os pactos, contra a teologia presbiteriana padrão, que enfatizava muito mais a continuidade entre os pactos do que a descontinuidade. O fato é que Owen é lido até hoje, ele é estudado até hoje. A obra que a gente vai comentar do Truman é uma obra
que marcou a época, quando foi lançada pela primeira vez. O que foi lançado no Brasil é a segunda edição. Inclusive, o Trueman teve o cuidado de fazer um prefácio à segunda edição, explicar como o estudo de Owen avançou desde que o livro foi publicado pela primeira vez e agora sendo relançado, né, nessa segunda edição. O fato é, quem foi o John Owen? Em linhas gerais, alguns pontos aqui. Ele nasceu no ano de 1616, numa cidade chamada Stadhampton, em Oxfordshire, na Inglaterra. Ele foi educado na Universidade de Oxford, começou seus estudos com 12 anos. Esse é um negócio muito brilhante, né? No King's College. E ele se formou em 1635 na Universidade de Oxford. A sua formação tinha como concentração os clássicos, sobretudo os textos dos pais da igreja, dos escritores medievais, mas também Aristóteles, né? Aí entra também a questão da filosofia e teologia. Legal. Então essas seriam as 3 áreas de concentração da formação de John Owen. Interessante aí essa formação dele em Aristóteles também, porque eu acho que é algo que dá para perceber no estilo de escrita dele, aquela construção mais silogística da lógica de Aristóteles. Ele levanta a pergunta e gasta tempo respondendo. Inclusive, algo que torna Owen difícil de ler, em inglês e também em português, é que ainda que ele escreva em inglês, ele está pensando em latim, pela imersão dele nos clássicos. Então, algo que me ensinaram cedo foi tentar ler Owen em voz alta, porque, na verdade, ele não está escrevendo apenas, ele está discursando como um latino. Essa é a formação de Owen. Ele era imerso nos clássicos, ele era imerso numa visão de mundo greco-romana, né? Então, ele tinha débito com a estrutura de mundo greco-romana. Então, Owen foi um teólogo, eu diria, acadêmico, sobretudo, ele era pregador, era pastor de igreja local, mas o foco dele era acadêmico, era um mestre entre mestres, que abundava no movimento puritano, com uma visão bem peculiar da escrita, né? Então, a forma de Owen escrever é discursiva. Então, ele levanta a objeção, como Tomás de Aquino, por exemplo, como os escolásticos da Idade Média, levanta várias possibilidades de resposta, elimina respostas negativas ou pouco convincentes e valida e amplia a resposta convincente ao desafio posto, né? Então, esse é um tipo de escrita que a gente não está muito acostumado no século XXI, né? Era de TikTok, de recortes rápidos, de React, né? A gente não está muito acostumado a acompanhar esse tipo de debate, né? Então, isso torna Owen um pouco mais densa a leitura dele, mais do que outros teólogos puritanos do período e do pós-puritanismo, né? É interessante, né, que hoje em dia, como você falou, o que o pessoal quer é só jogar as próprias ideias ali, sem muita preocupação com outros argumentos ou objeções que possam ser levantados, porque eu falo a minha verdade, você tem a sua, aquela coisa do relativismo, né? Sim, mas Owen não está preocupado com a verdade, com mostrar ali onde há erros, onde há acertos, refutar objeções. Isso é muito interessante. Um ponto curioso aqui é quanto à conversão dele. Mesmo ele tendo nascido num ambiente cristão e tendo sido batizado da Igreja da Inglaterra, ele lutou com dúvidas espirituais e incertezas também. Ele provou uma conversão em meados da década de 1640, e essa conversão do coração, essa transformação do coração, moldou profundamente sua vida e ministério. Ele começou a pregar e se tornou pastor de uma igreja em Fordham, Essex, e depois em Coggeshall. Então, o interessante aqui é que ele já era formado em teologia, já tinha suas graduações e pós-graduações em teologia, e ele se converte depois de formado, né? Que interessante, né? Mas isso era típico, né? E talvez uma questão crítica da questão do batismo infantil, porque o batismo infantil não enfatiza essa ruptura com a velha vida, com a experiência de ruptura com a velha vida, né? Já pressupõe que o pequenininho nasce no ambiente de fé, no ambiente onde o Espírito Santo opera, e não se espera uma ruptura muito dramática na vida posterior, né? E isso talvez tenha alguma influência sobre algumas mudanças que vão ocorrer na teologia de Owen, porque ele
vai começar a sua carreira como um anglicano de tendências presbiterianas e vai terminar a sua carreira como um congregacional. Tá? Apesar de Truman levantar um debate aqui em algum momento, de que possivelmente no final da vida de Owen ele tenha retornado para algumas questões teológicas presbiterianas, mas o Truman mesmo, até onde eu vi aqui, ele não desenvolve esse ponto. Para todos os efeitos, o Owen morre como congregacional, como membro da igreja ou da tradição congregacional. Tá? Durante a Guerra Civil Inglesa, quando o parlamento puritano entra em conflito com o rei, que era anglicano, Owen vai apoiar o parlamento contra o Carlos I, que era o rei anglicano, que queria eliminar os puritanos, e a pregação de Owen vai atrair a atenção do Oliver Cromwell, que era o principal general do parlamento, e vai se tornar o Lorde Protetor da Inglaterra quando Carlos I é executado por alta traição. Com isso, Owen vai servir como capelão militar nas campanhas na Escócia e na Irlanda, e vai ser vice-chanceler da Universidade de Oxford, um cargo muito prestigioso. Isso em 1651, quando o puritanismo estava no auge na Inglaterra. Então ele é nomeado vice-chanceler da Universidade de Oxford. A missão dele era promover uma reforma religiosa e acadêmica na universidade, incentivar o estudo e a formação teológica dos alunos. Né? E ele vai deixar essa vice-chancelaria no ano de 1657, 3 anos antes do retorno de Carlos I. Quando Carlos I retorna, aí tem a restauração da monarquia, Owen vai perder sua influência, vai ser afastado de Oxford e, mais adiante, vai ser proibido de pregar. Foi oferecido a ele permanecer na Igreja da Inglaterra, na Igreja Anglicana, mas ele preferiu não abrir mão das suas convicções eclesiológicas, ou seja, ele se via como um congregacional, e com isso ele passou a sofrer restrições religiosas, né? Dificuldade de publicar suas obras, proibições de pregar, e aí o que ele vai fazer é dedicar a um ministério privado e a escrita. Né? Isso já basicamente é o final da vida dele. E entre as grandes obras que ele nos legou, né, estão aí A Morte da Morte de Cristo, que é talvez a obra dele mais conhecida, né? Uma obra polêmica, mas muito importante para o debate sobre a expiação, e nós podemos falar sobre isso daqui a pouquinho também. E a Comunhão com Deus, outra obra importante, que tem língua portuguesa, e também sobre a mortificação do pecado, outra obra muito importante. J. Packer vai dizer que foi uma das obras mais importantes que ele leu no começo da sua vida cristã, né? Que são obras importantes e que têm impacto até hoje na teologia e na piedade protestante. Né? Em linhas gerais, as obras do Owen são caracterizadas por uma compreensão profunda da Escritura. Owen trata a exegese com toda a atenção, com toda a responsabilidade. Há um foco na doutrina de Deus, na doutrina da salvação e na vida cristã, inclusive na organização da igreja visível. Né? Owen liderou algumas igrejas independentes ou congregacionais, já no final da vida dele, e ele faleceu em 1683 em Ealing, perto de Londres. Tá? Então, em linhas gerais, esse é um recorte aí bem breve da vida de John Owen, né? e os pontos talvez principais da vida dele também. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que também é muito marcante no que Owen escrevia, no que ele buscava ensinar, é esse foco que ele tinha na Trindade, né? Inclusive o livro vai trazer esse subtítulo, A Teologia Trinitariana de John Owen. Acho que isso é algo que valeria a pena a gente abordar um pouco mais aqui. O que é essa teologia trinitariana de Owen? Como você colocou, Saul, esse é o tema da obra que a gente está tratando aqui nesse podcast. Em linhas gerais, como eu mencionei, Owen é considerado aí um dos teólogos puritanos mais importantes da sua época, e não apenas pela sua vasta produção literária, mas pela profundidade e pelo rigor da sua teologia, que já tratamos um pouquinho aí da forma de escrita de Owen, a forma como ele comunicava as suas ideias. E, como diz o subtítulo da obra, um ponto que se destaca
em todo o corpus de John Owen é a forma como ele integra a doutrina da Trindade e praticamente todos os aspectos do seu pensamento teológico. Nessa obra, então, aqui, o que o leitor tem é um guia e uma análise detalhada, muito rica e cuidadosa, de como Owen lida com a doutrina trinitariana, suas concepções sobre como Deus se revela como Pai, Filho e Espírito, e como essa compreensão de Deus, o único Deus, se revelando como Pai, Filho e Espírito, estão ligadas, entrelaçadas com a compreensão que Owen tem da criação, da redenção, da vida cristã e da própria igreja. Então, como o Trueman vai destacar aqui, para Owen, a Trindade não é uma doutrina periférica, não é uma doutrina secundária. Para lembrar a famoso dito de Emil Brunner, né? A doutrina da Trindade para John Owen não é uma doutrina secundária ou defensiva, né? Essa era a expressão de Emil Brunner, mas para John Owen, a Trindade é o coração da teologia cristã. É a doutrina mais importante da fé, né? Todo o desdobramento da nossa compreensão da fé e do mundo é ancorado, segundo John Owen, numa correta compreensão da revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura Sagrada como Pai, Filho e Espírito Santo. Então Owen vai enfatizar que o conhecimento correto de Deus como Trindade é essencial para a salvação e santificação, né? Aqui a gente pode lembrar do dito de Jesus, que quando ele fala de que ele dele sai rios de água viva, né? Que só experimentarão esses rios de água viva quem crer em Cristo, como diz a Escritura, como a Escritura ensina de fato. Então, John Owen está dentro dessa tradição que pode ser retroagida lá a Agostinho de Hipona e depois João Calvino, em que a doutrina da Trindade, uma correta compreensão de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente essencial para a salvação, né? A gente pode lembrar do credo de Atanásio, né? Quem quer ser salvo precisa crer corretamente, né? Então, e no caso ali do credo de Atanásio, crer corretamente a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e de Jesus como Deus homem encarnado para a salvação do gênero humano. Ou seja, para Owen, o dogma trinitariano, a doutrina trinitariana é uma doutrina de primeira ordem, é essencial, é primária, não é uma doutrina meramente defensiva, né, para manter fora do arraial cristão os heréticos, mas ela é importantíssima para estruturar o restante da teologia. Eu acho interessante aí porque, como você disse, né, tudo que ele escrevia tinha como base ali, perpassava tudo a questão da Trindade. Uhum. E muitas vezes a gente vê nos nossos dias cristãos, de maneira geral, aprendendo assim, né? O que é a Trindade? Tá, a Trindade é isso, né, um Deus em essência, 3 em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, pronto, tá, guardei aqui, eu creio nisso. Agora eu vou aprender sobre as outras coisas e deixo a Trindade aqui longe. Parece que as pessoas não percebem a conexão da Trindade com a doutrina da criação, com a doutrina da salvação, com a doutrina da igreja, né? E Owen não, ele conecta mais essas coisas, né? Eu acho isso muito interessante. Então, isso quando a gente não resvala para heresias, né? Então eu postei um vídeo dia desses na minha rede social, muito legal, um desenho animado, de 2 irlandeses questionando São Patrício sobre a Trindade, né? Então, o vídeo é engraçado, mas destaca uma série de heresias trinitarianas, né, antitrinitarianas, que nós temos no nosso meio, como sabelianismo, modalismo, né? Deus é como água, Deus é como ovo, Deus é como sol, né? E aí, como você disse, ilustra, acha que resolveu a situação e passa para outras doutrinas, sem entender que a Trindade é absolutamente vital para a fé cristã, né? Um ponto interessante aqui no livro é que Trueman vai mostrar como, por exemplo, o único Deus opera nas 3 pessoas em comum acordo. Como esse único Deus entrelaça em si mesmo as obras do Pai, do Filho e do Espírito. Então o Pai planeja a salvação, o Filho realiza a salvação por sua encarnação,
morte, ressurreição. O Espírito Santo aplica essa obra aos crentes, aos eleitos, mas as obras externas da Trindade são as obras de toda a Trindade. Então, essas obras que cada pessoa faz são as obras do único Deus. Então, Owen enfatiza bastante esses pontos na obra dele. Então, a gente lê a obra de Trueman não só como um tratado histórico, mas também um tratado que refina a nossa própria compreensão do dogma central da nossa fé, que é que Yahvé, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus criador e redentor, se revela eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bom. Eu vou querer que você responda um pouco para a gente mais para frente como a gente pode ver de forma bem prática essa utilidade da doutrina da Trindade para o nosso dia, né? O crer nisso e como isso impacta nosso dia a dia e a igreja. Mas antes eu queria perguntar, olhando para essa obra de Owen, para a obra de Owen de maneira geral, no que é que ela é diferente de outros estudos históricos que nós temos? Antes de entrar nessa pergunta, só para fechar aqui ainda a questão do subtítulo, que eu julgo importante aí, uma questão que Owen vai fazer na obra dele, e nós vamos voltar a isso depois, é mostrar como a doutrina da Trindade é conectada, por exemplo, com a experiência da fé, molda a vida da adoração, da comunhão com Deus. Ou seja, o próprio Trueman vai se encarregar de mostrar como essa doutrina vital, essencial, de primeira ordem, está relacionada com a própria vida cristã. Não só com então, a aqui fé. A gente já vê a importância dela para a prática do dia a dia, para a nossa fé. Exatamente, isso o Trueman vai mostrar nesse livro aqui. E antes de entrar na sua outra pergunta, isso é feito ao mesmo tempo com o Trueman tendo cuidado de mostrar como Owen desenvolve a sua doutrina a partir de exegese bíblica fundamentada, reflexão filosófica e teológica. Ou seja, Trueman vai mostrar que Owen estava muito antenado com os debates dos pais da igreja, da teologia medieval. Owen estava muito antenado com o melhor da filosofia da época, que era o aristotelismo, né? Então, Owen usa categorias aristotélicas para comunicar doutrina, porque ele está escrevendo para um outro público que não o público da igreja. Ele busca a reforma da academia em obras mais densas, né, para que a academia sendo reformada, a igreja venha a ser reformada também, né? Então, e aí tem essa questão, como a gente está falando aqui, vai voltar a tratar, da aplicação prática, ou seja, a exegese, a reflexão teológica e filosófica também muito fundamentada, tem a ver com a vida do cristão, com a forma como o cristão vivencia a sua fé a partir da compreensão correta de quem é o Deus que se revela na Sagrada Escritura. E aí, para fechar essa questão do subtítulo, Saur, Owen está lutando com uma das heresias da sua época, que era o socianismo. Então, e aí os leitores vão aprender mais sobre essa heresia antiga aqui nesse livro também, que começa na Polônia, né, e vai chegar na Inglaterra no século XVII. E o que Owen quer fazer é mostrar quais são as implicações negativas de uma visão deficitária ou herética quanto à própria revelação de Deus. Ô Franklin, dá para você só resumir aí, de maneira bem breve mesmo, o que é essa heresia para os nossos ouvintes estarem cientes? Ok. Essa heresia surge dentro do movimento anabatista, no século XVI, na Polônia, com um italiano chamado Fausto Socino, e o socianismo era uma visão basicamente racionalista da teologia. Nós falamos em algum podcast aí do passado, Saur, sobre o meu livro Pilares da Fé, e lá eu fiz uma distinção entre o nuda escritura e sola escritura. E lá, naquele podcast, eu falei que a visão anabatista era de nuda escritura. Os chamados socinianos levaram nuda escritura às últimas consequências. O nuda escritura, que é a ideia de só escritura mesmo, eu não uso mais nada, não me importo com a tradição, não. Tradição, experiência, nada disso é necessário para interpretar a Bíblia. Que é um equívoco, que não é o que o sola escritura defendia, né? Que é o que a gente vai falar. É uma visão, eu diria, antagônica ou em oposição, né? Seria a antípoda da sola escritura.
né? Seria o outro lado da Sola Escritura. Né? Fica a recomendação para o pessoal assistir essa conversa também, para assim, antenar mais esse ponto. A conversa sobre os pilares da fé. É um biblicismo radical, né? Então, Saul, o que os socinianos vão defender é que deve-se aplicar um tipo de racionalismo nas escrituras. Com isso, os socinianos começaram a negar a doutrina da predestinação, a doutrina da encarnação do verbo, Deus se faz homem, isso era negado por eles, e a trindade. Já que a razão deve ter um papel primordial na interpretação da escritura sozinha, então aquilo que é eminentemente misterioso deve ser rejeitado. E aí essa heresia chega na Inglaterra, no século XVII, e Owen vai se defrontar com ela. Uma parte da argumentação de Owen sobre trindade tem a ver com a heresia sociniana, que negava a divindade do Espírito e a personalidade do Espírito Santo. Então Owen vai expandir não só a doutrina da encarnação, conectando-a diretamente com a expiação, mas Owen também vai tratar bastante da obra do Espírito Santo, apresentando a doutrina do Espírito Santo como um modelo de amor, de unidade e cooperação interna em Deus, que também deve ser refletido na vida da igreja e na prática cristã. Então, complementando aí algumas questões quanto ao subtítulo. Aí você levanta uma outra pergunta, né? O que essa obra é diferente? O que torna essa obra interessante? Saulo, eu já li bastante teologia, mas a gente sempre aprende coisa nova, tá? E a gente não cabe aqui aquela música, né? Tem um rock americano que diz que cachorro velho não aprende truque novo. A gente tem que lutar para aprender truque novo. E, meu irmão, isso aqui é até meio humilhante ler um livro desse, porque um dos pontos mais fortes desse livro, que eu achei, é a ênfase de Trueman em ler Owen nos seus próprios termos e não com óculos contemporâneos. Isso é muito, muito interessante. Trueman, que é um grande teólogo presbiteriano da atualidade, um baita de um escritor, um baita de um comunicador, né, muito capaz, ele tem uma habilidade incrível de situar a teologia de John Owen dentro do contexto histórico, social, político e teológico do século XVII. Isso foi uma época, como eu já mencionei em nossa conversa, com debates intensos no campo teológico, no campo político, no campo eclesiástico. E esses debates, Trueman mostra, moldaram profundamente o pensamento de Owen. Trueman, ao situar Owen no seu contexto histórico, social, político, eclesiástico, proporciona para a gente uma compreensão muito rica do período e de como as controvérsias da época, como disputas, por exemplo, sobre predestinação, graça, a natureza de Cristo, influenciaram a própria formação da teologia de John Owen. O Trueman vai mostrar que Owen vivia num contexto de polarização teológica, a ortodoxia cristã era constantemente desafiada, sobretudo por movimentos heréticos antitrinitários, como o arianismo, que vem de Ário, né, o famoso líder eclesiástico do Egito do quarto século, que foi desafiado por Atanásio, e também pelo socianismo, de Fausto Socino, que eu já mencionei também. Esses movimentos, como eu também já mencionei, questionavam a divindade de Jesus, questionavam a personalidade do Espírito Santo, e Owen se viu chamado para defender e articular uma doutrina trinitariana precisa, robusta e profunda contra esses movimentos. Então, quando a gente começa a ler o livro com atenção, e não é uma leitura fácil de fazer, tá? É um texto acadêmico, um texto técnico, a gente começa a ver como Owen responde a essas heresias com argumentos baseados na Escritura, na tradição da Igreja e na razão. Owen não tinha problema em apelar a Aristóteles. Se Platão era o herói de Calvino, por exemplo, 100 anos antes, agora Aristóteles está no centro do jogo. Ele se torna um grande filósofo importante. Não é que a teologia fosse cativa a Aristóteles, mas Aristóteles forneceria a moldura intelectual para se fazer teologia e para responder os dramas da época. E esse outro ponto aqui, Saur, que para mim foi um desafio pessoal, Trueman mostra
opera, melhor dizendo, um resgate da escolástica protestante. Muitos de nós, eu inclusive, fomos educados na ideia de Calvino contra os puritanos, Calvino contra os calvinistas. Os reformadores descobriram o evangelho, os teólogos escolásticos poluíram o evangelho, voltaram à Idade Média. Então tem esses mitos que circulam até na academia protestante, escolas teológicas nossas, né? E Truman demole esse tipo de mito, mostrando o valor da escolástica protestante, do pensamento preciso que esses escolásticos nutriam. E ele vai colocar aqui que, ainda que Owen não tenha escrito a teologia sistemática, ele não escreveu mesmo, né? Ele escreveu tratados ad hoc, né, cobrindo vários tópicos da teologia cristã. O pensamento de Owen era moldado pelo escolasticismo, ainda que ele não fosse o principal teólogo escolástico da Inglaterra. Surpreendentemente, Truman vai destacar que Richard Baxter, o rival e em algum momento inimigo de Owen, era talvez o teólogo com maior pensamento escolástico mais robusto dentre os teólogos do movimento puritano. Tá? Então, um ponto assim, que se destaca nesse livro aqui é a luta do Truman em colocar o John Owen no seu contexto intelectual, colocar Owen, por exemplo, no contexto dos desafios políticos da sua época, da Guerra Civil Inglesa, o regime de Cromwell, a restauração da monarquia, né? Owen estava imbricado com esses vários movimentos políticos e sociais. Ele estava no centro desse debate político e social. E aí, o nosso teólogo aqui, o Carl Truman, né, teólogo histórico, ele vai mostrar como as obras de Owen refletem esse período, mas aí tem outro ponto também, Saul. Como é que as obras de Owen também foram aplicadas aos contextos social, político e teológico turbulentos da sua época. O que a gente nota, depois de ler aqui o primeiro capítulo, né, Owen e Contexto, é que o contexto histórico, o entendimento do contexto histórico é vital, essencial, para entender não só o conteúdo da teologia de Owen, mas a forma como ele tem uma postura de urgência em articular temas como a soberania de Deus, a autoridade da Escritura, a necessidade de uma igreja pura e reformada, e no caso aqui do nosso livro, uma compreensão bíblica robusta da revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para mim, esse aí talvez seja um dos grandes pontos altos do livro, né? Já de cara ali, o primeiro capítulo, quando o Truman vai lutar para colocar o Owen em contexto. Então, um capítulo assim muito importante e, na minha avaliação, Saul, fica como um paradigma para quem quer fazer trabalho histórico. A nossa tendência, simplesmente pastores estão correndo e lidando com pregação, lidando com, às vezes, bater um testemunho de Jeová lá na casa de membros da igreja, tem que responder as questões que foram levantadas sobre a Trindade, eu tenho que ajudar os membros da minha igreja a ter uma boa resposta às heresias conectadas com os testemunhos de Jeová. A nossa tendência é pegar uma obra de Owen e ler como algumas vezes a gente lê Bíblia, né? Pega só que interessa a gente. Sim. E só faz citações que interessam a gente. A gente não lida com o contexto. E Truman, por assim dizer, vou usar uma expressão aqui meio engraçada, dá um show de erudição ao colocar o John Owen no contexto histórico, social, político, teológico do século XVII. Tá? Muito bom, muito bom. E aí a gente vê, então, que essa é uma obra interessantíssima para quem quer ter um aprofundamento maior na história desse servo de Deus que tanto tem a nos ensinar, na teologia desse servo de Deus que tanto tem a nos ensinar. E, ao mesmo tempo, ela fala de algo que é essencial para o servo de Deus, que é esse amor pelo Deus verdadeiro, o Deus trino. E como é que nós podemos aprender com Owen a ver a importância dessa trindade, não só como uma doutrina que a gente aprende na escola, na classe de catecúmenos, na escola do curso de membresia, mas algo que a gente usa, que a gente percebe, que a gente se alegra no dia a dia? Ok, essa é uma pergunta importante, até para aqueles aí que estão querendo estudar mais sobre a trindade. Um ponto que o Truman destaca aqui no livro é que Owen,
ao refletir sobre Trindade, ele está na corrente principal da reflexão cristã. Ele se serve dos pais da igreja, se serve de teólogos medievais, ele segue João Calvino, mas, ainda que ele siga Calvino e outros teólogos, Owen está desenvolvendo o dogma trinitariano, seu estudo e pesquisa do dogma trinitariano, de forma original e inovadora. E o leitor vai poder ver isso nesse livro aqui. Como eu tenho já mencionado, Owen vai explorar profundamente a obra do Espírito na regeneração, na santificação, na consolação dos crentes, enfatizando que o Espírito Santo é um agente ativo e pessoal em todas as etapas da vida cristã. Owen também vai mostrar como o Espírito Santo está interligado a uma visão trinitária mais ampla, onde cada pessoa da Trindade opera de forma unida, coesa, harmoniosa para a salvação dos seres humanos. Ok, mas a gente, como você levantou na sua pergunta, nós não estamos interessados numa fórmula dogmática. O que nós queremos é uma verdade viva que opere mudança, que guie e informe a nossa vida. Então, por partes aí, Saur, Owen vai destacar que a doutrina trinitariana não é uma criação da igreja, é uma doutrina bíblica. Então, a tradição cristã gastou bastante tempo pesquisando e fundamentando exegeticamente essa doutrina. Alguns exemplos aqui. Os escritores antigos, e também os do presente, que se dedicam a entender, a conhecer mais o Deus que se revela na Escritura, vão destacar, por exemplo, o que a Bíblia fala de Jesus. Sobretudo, não só nas profecias a respeito de Jesus, como servo sofredor, onde o servo algumas vezes é igualado a Yahvé, né? Mas também mostrando que no Novo Testamento Jesus é tratado como Deus. Jesus é adorado como Deus no Novo Testamento. Lembra de Tomé, Senhor meu, Deus meu? Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e tudo foi criado por meio do Verbo. O Verbo tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Né? O Filho, segundo ponto, o Filho é igualado ao Pai no Novo Testamento. Então, o Filho e o Pai são tratados como iguais. E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios 8, parafraseia o Shema, ouve Israel, o Altíssimo é o único Deus, Yahvé é o único Deus, e ele parafraseia o Shema para mostrar que Jesus e o Pai, o Filho e o Pai são Yahvé, são o único Deus. João vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus e falou da glória de Jesus. Quando Isaías tem a visão de Deus tomando o templo, né? Santo, 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 né? Senhor Deus dos exércitos, todo-poderoso. Só que o Novo Testamento também vai igualar o Filho ao Pai e ao Espírito. Nós temos várias fórmulas trinitarianas no Novo Testamento. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós somos abençoados no nome do Filho, do Pai e do Espírito. Nós oramos ao Espírito por meio do Filho ao Pai, como Judas vai dizer. Né? Então, uma primeira linha de argumento que vem desde a antiguidade é mostrar que só Deus perdoa pecados, só Deus cura, só Deus tem poder sobre a criação, só Deus pode ressuscitar por si mesmo dentre os mortos, Jesus é Deus. Depois, Jesus e o Pai são um. E depois, Jesus, o Pai e o Espírito são um. Compartilham a mesma unidade, a mesma glória. Outra linha de argumentação, também é desenvolvida desde os primórdios, são os 4 argumentos da deidade de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa tem os nomes divinos, cada pessoa faz as obras divinas, cada pessoa tem os atributos divinos e cada pessoa é digna de igual louvor. Então, Owen está trabalhando em cima dessa riqueza exegética bíblica que estava sendo desenvolvida desde os primórdios da igreja cristã. Já nos primeiros pais, já essa preocupação em fundamentar: se a igreja adora Jesus, Jesus é Deus. Se Jesus perdoa pecados, Jesus é Deus. Se Jesus cura seres humanos em seu nome, expulsa demônios em seu nome, Jesus é Deus. Se Jesus ressuscita os mortos, Jesus é Deus.
Se Jesus volta à vida, ressuscita dentre os mortos, é como ele diz em João, ele dá a sua vida para tornar a tomá-la. Só Deus pode fazer isso. Então, Owen, ele está dialogando com os antigos pais da igreja, com teólogos medievais, com João Calvino, e ele está elaborando a sua compreensão do dogma trinitariano sobre essa rica herança bíblica que lembra que nós adoramos um único Deus, Yahvé, que se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém. E Franklin, para a gente encerrar aqui essa conversa muito boa, para quem é esse livro? Você chegou a mencionar, né, sobre ser um livro com uma escrita diferente. Então, assim, quem pode se beneficiar da leitura desse livro e até mesmo alguma dica de leitura que você daria para quem quer se aventurar nele? Saúl, o tempo voou aqui. Tinha até mais coisas aqui para compartilhar com você e com nossos ouvintes, né? Mas, olha, Saúl, eu diria assim, pelo tipo da obra, ela seria uma obra de leitura, primeiro para professores de teologia. Eu penso que quem lida com teologia sistemática, teologia histórica, é uma obra obrigatória, tá? Muito relevante. Sobretudo o primeiro capítulo, que se torna um paradigma para quem quer fazer pesquisa histórica, tá? Para a gente não sair do debate de citar personagens históricos como o texto prova, infelizmente, como a gente lida muitas vezes com a Bíblia também. Tá? Mas eu entendo que essa obra é voltada para esse público, para pastores que querem ser desafiados em sua própria teologia, para pastores que querem pensar mais profundamente sobre o dogma central da fé, pastores que querem aprender mais sobre John Owen. Eu não estou dizendo aqui que é uma leitura hermética, mas uma leitura que vai exigir mais tempo de você. É aquele tipo de leitura que você está lendo com lápis na mão, rabiscando, para um pouquinho, vai ter que refletir, volta um pouquinho umas páginas, retoma onde você estava lendo. Não é uma leitura para fazer com rapidez, para cumprir tabela, dizer lá, ó, li mais um livro esse ano. Não, vai ler e tem que ler devagarinho. E eu garanto que quem avançar na leitura vai ser muito beneficiado. Um banquete, como eu brinquei há pouco, né, um show de erudição a serviço da glória de Deus. O Truman não está para brincadeira. Ele faz um trabalho de pesquisa histórica invejável para nos brindar com uma obra que se tornou padrão, definiu, né, criou uma era de novos estudos sobre puritanos e sobre John Owen. Eu diria também que membros da igreja que querem também aprender mais sobre a teologia puritana, querem ler mais sobre teologia, querem ser desafiados pelo pensamento puritano, eu recomendaria muito a leitura de Em Defesa da Verdade, a Teologia Trinitária de John Owen. Muito bom. Franklin, muito obrigado por esse tempo de conversa, sempre uma alegria ter você aqui com a gente, e que Deus continue abençoando e usando, meu irmão. Muito bem, muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe também no seu ministério, tanto a igreja local, como conosco aqui nesse podcast. Amém. Você aí que nos ouviu, ficou interessado em se aventurar, aprendendo mais sobre essa defesa da verdade, que faz parte dessa teologia do Owen, da teologia trinitariana. Você quer entender mais sobre a importância disso, quer aprender, como o Franklin mesmo disse, até mesmo como a seguir um estudo histórico, né? Fazer um estudo histórico sobre alguém, sobre algum tema. Então, tudo isso você vai encontrar nesse livro, e eu espero que você adquira e se beneficie da leitura. Tem gostado dos nossos podcasts, das nossas conversas? Então não esqueça de se inscrever, seja aqui no YouTube, seja nas plataformas de podcast. Nos assista, nos ouça, recomende também, compartilhe aí com outras pessoas e fique ligado porque nós temos muitos outros episódios chegando por aí, além das dezenas que já estão disponíveis. É isso aí, até a próxima, valeu!